Você sabe como é que a gente nega Jesus? Quando todo mundo está tendo comportamentos que não deveria ter e a gente entra como se não fosse cristão. Bom dia, pessoal. Todos bem? Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, o dia de todos vocês, a nossa manhã, o nosso domingo, que possamos fechar esse domingo de forma abençoada, e tem tudo para ser. Começamos hoje um pouco mais cedo, porque temos as eleições e vamos primeiro buscar Deus, orar, participar da ceia. Depois nós vamos sair para votar. Hoje é o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, esse período de consagração, de separação que fazemos todo domingo, e retornamos ao meio-dia para o encerramento, com a bispa, como tem sido já, não ao longo desse ano, mas ao longo dos anos, que tem sido definidor, né, esse pequeno sacrifício, que é um pequeno, são 7 horas de jejum, mais 7 horas que definem muitas coisas, de renúncia, de sacrifício, que tem trazido grandes definições para nós. Vamos lá. Leia aqui comigo. Olha, de tempos em tempos, o Senhor trabalha para dar a nós, dar às pessoas oportunidades novas, oportunidades de recomeçar. Hoje, eu acredito que se abre um portal para novos começos ou novos recomeços. Em nossa caminhada, todos nós podemos tropeçar. Todos nós podemos cometer erros. Todos nós podemos falhar. E a exemplo de Pedro que errou, você sabe que Pedro e Judas errou, né? Um traiu, o outro negou. Um conseguiu rapidamente se levantar, se arrepender, e o outro só teve remorso, e o remorso levou à morte. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque Pedro, ele prometeu seguir Jesus até a morte. Ele prometeu. Pedro tem muitos pontos positivos, muitos, mas nós vamos descobrir que Pedro não sabia quem ele era. Pedro tinha uma personalidade forte, impulsiva, teve muitas atitudes positivas enquanto esteve com Jesus, mas ele não sabia quem ele era. Quando Jesus falou do que ele teria que passar e do sacrifício de cruz, Pedro foi o primeiro que disse assim, que nunca isso aconteceria, que se alguém negasse Jesus, ele não negaria. E se preciso fosse, ele ia morrer por Jesus. E Jesus olhou para ele e ele teve um choque de realidade. Jesus
usou aquela palavra que todo mundo conhece: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Quer dizer, você não se conhece. Você fala coisas... Eu gosto de uma expressão que a gente precisa pensar nela. Diga comigo: você fala coisas que não está dentro de você. Pensa nessa frase, por favor. Às vezes tem pessoas que falam coisas, sabe falar, fala bonito, mas aquilo não está dentro dela. É igual um pregador, meu filho. Você sabe distinguir um pregador que ele repete um sermão, que ele está falando algo que ouviu de alguém e algo que está dentro dele. Você sabe ou não sabe? Sim ou não? Você sabe olhar uma pessoa e falar assim: ele escutou de alguém e ele está repetindo isso de alguém, mas isso não está dentro dele. Ele está tentando se convencer e convencer alguém que aquilo está dentro dele. E não está. Então Pedro era esse cara. E o mais importante, que é uma coisa muito interessante, esses momentos mostram a humanidade, as fraquezas dele, apesar de suas falhas. Pedro foi restaurado e se tornou uma figura-chave para a expansão do Evangelho. Então, eu comecei e disse que hoje se abre um portal para novos começos. Vamos lá, Marcos, capítulo 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Diga comigo: para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo. Primeiro dia da semana, qual é, gente? Que horas? Bem cedo. Elas levantaram bem cedo no primeiro dia da manhã da semana, como nós aqui. Como nós. Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é domingo. Levantamos cedo. Alguns levantaram às 5, outros levantaram um pouquinho mais cedo para estar aqui. Elas levantaram no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, e elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma às outras: quem removerá para nós esta pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Diga comigo em voz alta, diga: ele ressuscitou. Imagina que coisa incrível. Elas estão lá para ungir o corpo de Jesus, levanta cedinho, naquele cuidado, porque os judeus não tinham essa prática de outras nações embalsamavam, eles não tinham, então eles ungiam com especiarias, com o propósito de tentar retardar a decomposição do corpo. Então ela estava lá naquele ato de delicadeza, de cuidado, para ungir o corpo do Senhor Jesus. Aí elas chegam lá e se depara com esse anjo e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, o lugar onde o haviam posto. Aí vem a palavra, diga comigo: vão e digam aos seus discípulos, ou aos discípulos dele, diga, e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse.
Muitas pessoas ainda não entendem a magnitude e a profundidade dessa passagem. Vamos repetir? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Somente alguém que errou tremendamente, que falhou tremendamente, que se sente devastado, arruinado, pode compreender plenamente isso aqui. Porque nenhum outro escritor, Mateus, Lucas, nem João, registrou essa expressão. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro. Apenas Marcos revela esse detalhe. E certamente foi porque Marcos, ele era um seguidor de Pedro, seguia, ouvia as pregações através de Pedro, os ensinamentos através de Pedro. Então, ele relata isso de uma forma muito detalhada. Agora, presta atenção. Eu falei que hoje se abre um portal para novos o quê? Novos o quê? Começos. Espera aí. Jesus chama Pedro, recruta Pedro. Pedro imediatamente larga tudo, segue o Senhor. Pedro anda com Jesus durante 3 anos. Pedro é o único que caminha sobre as águas. Pedro, ele vive experiências sobrenaturais com o Senhor. O Senhor lhe faz promessas incríveis, da qual nós vamos ler aqui. Mas Pedro cometeu um erro, que certamente internamente, ele disse: puxa vida, acabou para mim. Acabou. Eu fui tão longe, tinha tanta expectativa, tantos sonhos. Tantos sonhos. O Senhor Jesus me fez promessas tão grandes. E agora eu cometo esse erro. Eu nego Jesus. Eu falo, acabou meus sonhos. Acabou os planos. Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia. Não, vamos lá em voz alta. Pedro o seguia. Mais uma vez, Pedro o seguia. Você sabe que existe muitas pessoas que seguem Jesus, mas à distância, né? Não tem coragem de se aproximar. Isso é uma falha. Nós não podemos seguir a Jesus à distância. Nós precisamos nos aproximar. Não tem esse o seguir à distância. Tanto que ele diz: chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. O que ele disse? Mulher, não conheço. Olha, aqui ele comete um erro gravíssimo, né? Porque ele ouviu um sermão de Jesus. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou.
O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Mais ou menos assim: espera aí, você não disse que morreria por mim? E eu disse que você ia me negar. Imagina, Jesus já tinha sido machucado, ferido, e de repente, Jesus olha dentro dos olhos dele. Você me negou. Mas aqui mostra uma coisa interessante. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14 diz assim, de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um galileu, você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Marcos diz: mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, imagine isso aqui. Para Pedro, acabou os meus sonhos, acabou os projetos que Jesus tinha comigo, tudo que eu esperei, tudo que eu sonhei, o futuro que o Senhor me prometeu, foi por água abaixo. Sabe uma frase que a gente diz assim, na pressão sai o quê? Vamos lá, todos. Hoje está mais cedo, levantou mais cedo. Quem dormiu mais cedo ontem, por favor? Uma meia dúzia. Não, 1 dúzia. Não está acostumado, de domingo levantar tão cedo, mas agora você levantou, agora você vai estar 100% presente aqui. Amém? Homens, você pensa que eu não sei que teve o UFC ontem? Você pensa que eu não sei que teve o UFC ontem? Muitos de vocês ficaram acordados para assistir o UFC. Agora não vai dormir na minha reunião. Agora tem um preço. E não começa a bocejar também não, porque um começa a bocejar, os outros começam a bocejar. Vai contaminando aí, vai contagiando o bocejo. Vamos lá, está comigo? Sim ou não? Sim. Onde eu parei? Na pressão sai o que está? Eu sou fiel, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, eu perco tudo, mas não perco a minha. Essa expressão está na boca de todos. Eu perco qualquer coisa, mas eu não perco a minha fé. Eu amo o Senhor, Jesus está em primeiro lugar. A pressão mostra. A pressão mostra. O que o Senhor mostrou aqui? Pedro, você não se conhece. Você vive uma religião, você vem da religião judaica, e por viver uma religião, você acha que você é. Você não passa de um religioso, você acha que você é um nascido de novo. Mas você é só um religioso. Diga essa frase: você acha que você é um nascido de novo. Nascido de novo e religioso são coisas distintas. Está entendendo ou não? Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. É o novo nascimento que conta, e não ser um religioso.
Então ele falava bonito, ele diante de todos, ele disse que morreria por Jesus. Quando foram para prender Jesus, ele foi até ousado, arrancou uma espada, cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote, cortou defendendo. Jesus falou: guarda essa espada. Guarda essa espada, porque o homem que usa a espada morrerá pela espada. O repreendeu, guardou, curou. Pedro foi aquele que, quando Jesus disse: quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, hoje, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi ele que disse. Ok, sabia, tinha muita informação, mas ainda não vivia aquela fé para realmente morrer se preciso fosse. Ele acreditava que ele morreria, mas quando a pressão chegou, ele negou. E sabe qual é o mais interessante? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele negou para quem? Para um soldado, para um general, para quem? Para quem? Ele negou para uma serva, para uma escrava, que não podia fazer nada. O que o senhor está tentando mostrar? O que eu estou tentando mostrar é que muitas vezes nós não nos conhecemos. Muitas vezes nós falamos coisas, fazemos declarações, como disse no começo aqui, até tentando nos convencer, mas ainda aquilo não está lá dentro de nós. Se tem uma coisa que você precisa vigiar, é o que sai da sua boca, mas não está no teu coração. Nós, pastores, eu de vez em quando eu olho para algumas pessoas que falam muito bonito para mim, eu digo assim: lindo, você fala bonito, mas não está dentro de você. Você está falando, mas eu consigo ver que não está dentro de você o que você está me falando. Você está tentando se convencer, mas não é algo que ainda está dentro de você, que criou raiz dentro de você. Essa é a sua verdade. Não é. Marcos 26, Mateus 26, então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Estou lendo referências diferentes para você. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca o quê? Nunca o quê? E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você sabe como é que nós negamos Jesus? Sabe? Você é cristão? Você sabe como é que a gente nega Jesus? Quando todo mundo está tendo comportamentos que não deveria ter e a gente entra como se não fosse cristão. Quando todo mundo está fazendo coisas reprováveis, mas como eu não quero ser, eu quero ser aceito, eu não quero ser discriminado, eu não quero ser rejeitado, então eu compactuo. Eu sempre falo uma coisa: até um sorriso, uma risada que a gente dá de uma piada que não deveria ser, sabe? Às vezes piadas até envolvendo a fé e envolvendo o nome de Jesus, e todo mundo... Eu não dou risada de coisas assim, porque não tem graça. E eu não vou rir para te agradar de algo que vai negar a minha fé, de algo que o Senhor está nos observando. Quando todo mundo está dizendo sim, e eu, por conta da minha fé, do que eu conheço, deveria dizer não. Não, não compactuo, não está certo. A gente está vendo aí, época de política como essa está uma nojeira, é vergonhoso. É nojento, inclusive o meio evangélico. Prostituição pura.
se vendendo. Muitos se vendendo. De forma nojenta. Mas a gente sabe. Tudo tem seu preço. Quem conhece a palavra sabe que ela vai se cumprir. A frase, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, é uma citação de Pedro registrada em Lucas 5, justamente quando o Senhor opera o milagre da pesca maravilhosa, né? Eles lá frustrados, vem Jesus, entra no barco, realiza aquela pesca sobrenatural que impactou, mexeu com eles, teve que lotar outros barcos, e Pedro naquele momento, Pedro fica tão constrangido que ele pula na água e fala assim, afasta de mim que eu sou um pecador. Pedro começa a ter consciência. Sabe uma coisa que a gente sempre fala? Cuidado para não viver uma religião fria, vazia. Você deixou de ser espírita, você deixou de ser católico, agora você é um religioso evangélico. Cuidado para não ser. Qual a minha religião? Sou evangélico. Um religioso evangélico. Continua a mesma coisa, a religião não vai te levar para o céu. Porque não é religião. Jesus disse, é necessário nascer de nova criatura, novo nascimento, novo caráter, nova personalidade, nova maneira de pensar. Somos renovados. O que fazíamos, não fazemos mais. Eu tenho uma responsabilidade agora. Eu sou um representante de Cristo, eu sou embaixador de Cristo. Pedro viu, nesse momento, um santo em Jesus. E ele viu que a religião não podia purificá-lo. Que ele era só um judeu religioso. Um praticante da religião judaica. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e Em função disso, eu acredito que Pedro se convenceu que era um homem espiritual. Capaz de enfrentar qualquer desafio. Pedro se iludia de quem realmente ele era. Quer dizer, ele teve atitudes muito nobres. E ele se convenceu que ele era um homem santo. Ele se convenceu que ele era ungido. Mas você vê, era só um religioso. Porque quando a pressão chegou, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado para ser julgado, todos se espalharam. E até uma serva, uma mulher que não podia fazer nada, aquela mulher não podia fazer nada, que perguntou se ele não era, ó, você é um deles, eu te vi, eu já te vi no meio dele. Não! Juro. Pedro, ele estava seguro de si, quando ele afirmou que ele morreria por Jesus. É possível até que ele acreditasse naquilo. É possível que ele acreditasse. No entanto, quando a sua segurança, a sua fé foi testada, ele caiu em contradição. Sabe o que quer dizer isso, gente? O Senhor trabalha para que nós possamos nos conhecer de verdade. Antes de eu fechar isso aqui,
eu preciso que você pense o seguinte: os planos de Deus conosco são grandes, não são? Sim ou não? Primeira coisa que eu vou te colocar a pensar: você está seguindo Jesus muito próximo de Jesus ou você está seguindo Jesus à distância? Porque às vezes a gente, olha aqui, por favor, presta atenção. Às vezes a gente fala assim: Senhor, mas tua palavra, o Senhor é um Deus grande, o Senhor tem feito promessas tão grandes, mas por que eu ainda não explodi? Por que ainda coisas tão grandes que o Senhor disse que ia acontecer através da minha vida, por que ainda não aconteceu? Porque você ainda me nega em pequenas coisas. Você me nega com o seu tempo, você me nega com prioridade, você me nega diante dos homens, você me nega me priorizando. Você ainda não me colocou em primeiro lugar na sua vida. Eu não sou a sua prioridade. Não, mas se preciso for, eu morro Jesus. Não, eu não vivo por Ele, como é que eu morro por Ele? Você acha que quem não vive por Jesus morre por Ele? Diga comigo, quem não vive por Jesus, jamais morrerá por Ele. Mas se eu não vivo por Ele, eu vou morrer por Ele? Não vou, gente. Não vou. Pedro precisava de choque de realidade para ele nascer de novo. Pedro precisava de choque de realidade para ele sair da religião e agora sim realmente ter um encontro, receber o Espírito Santo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha, feliz é você é Pedro, em cima de você eu vou edificar a minha igreja, e darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus afirmou, olha na mensagem: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora, vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra, e a pedra a qual eu vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Pedro recebeu a revelação dos céus que Jesus era o Messias. Por isso a igreja, ela foi estabelecida por meio dele. Agora, tem uma coisa. Ao negar Jesus, ele feriu o coração de Jesus, e ele sabia. Sabe que aquela pessoa que ele sabia quem Jesus era, porque antes o Senhor havia dito que aquilo que foi revelado a ele foi revelado por Deus, certo? Sim ou não? Então ele negou Jesus sabendo quem Jesus era. Ele negou Jesus sabendo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Ele concordava com aquilo que estava fazendo? Não, ele não concordava. Diga assim, mas a covardia, esse é o problema, a covardia que faz. Não é que muitas pessoas fazem algo sabendo que
Não, eu tenho dúvida de se está certo ou está errado. Tem gente que faz coisa sabendo que está errado, sim. Mas a covardia faz com que continue errando. A covardia faz negar a sua fé. A covardia faz negar o nome de Jesus. A covardia faz a pessoa realmente negar aquilo que é o certo. Não é que ele achava ou tinha dúvida que estava certo ou errado. Não, mas ele foi covarde. Aqui, com certeza, a partir desse momento, o diabo começou a trabalhar a mente de Pedro, semeando a culpa e lançando que jamais ele viveria as experiências incríveis com o Senhor, ele jamais viveria todo aquele propósito. Olha, o Senhor não disse para ele, tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu daria a você o quê? As chaves. Poxa, que coisa linda. Cara, você vai ter as chaves dos céus, do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. O que você desligar, em cima de você, dessa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Aí ele comete esse erro e de repente, o que parece acontecer? Acabou. Todos os planos que Deus tinha comigo chegou ao fim. Tudo aquilo que o Senhor me prometeu não vai se cumprir. Sabe o que é lindo? Que o anjo que Maria encontrou no sepulcro, ele não mencionou João, ele não mencionou Tomé, ele não mencionou Marcos. Ele disse aos discípulos Imagine isso para quem acha que para ele terminou, que para ele acabou. Imagine essa palavra, porque os discípulos citou de forma geral, mas Pedro de forma específica. Vai lá e diga aos discípulos Deixa eu dizer uma coisa a você, presta atenção. Você sabe o que mais nos rouba? Autoridade? O que mais nos rouba na fé? São justamente os erros que nós cometemos. Os erros que nós cometemos nos rouba a autoridade. Os erros que nós cometemos nos rouba aquela ousadia, aquela confiança. E quando o diabo nos dá força para cometer erros, ou muitas vezes os erros são nossos mesmos, então ele entra com algo chamado acusação. Deus não tem mais com você aqueles planos que ele tinha. Deus não tem mais com você aqueles projetos ousados que ele tinha. Deus não vai cumprir na sua vida aquele algo glorioso que ele prometeu a você. Agora imagine, essa é uma mensagem de esperança que traz renovação, encorajamento. Apesar de tudo que Pedro havia feito, do grande pecado que ele cometeu, 3 dias antes ele cometeu um grande pecado, negou o Senhor 3 vezes. 3 dias depois, ele escuta isso aqui. O anjo estava lá para encorajá-lo a recomeçar. 3 dias depois. 3 dias depois. Para dizer a ele, o Senhor está dizendo que não terminou para você. Vai lá, diga aos discípulos e a Pedro, que eu estou indo na frente deles. Eu vou encontrar com eles. Diga essa palavra, não acabou. O destino dele. O pensamento certamente foi, meu pensamento,
O pensamento dele certamente foi: meu destino foi alterado. Com essa atitude, ele estava dizendo assim, certamente a mente dele e o diabo bombardeava, falava assim: seu destino foi alterado naquele momento que você tomou aquela decisão. Só que certamente Deus encontrou uma coisa muito diferente. Pedro e Judas errou. Os dois erraram. Só que não houve arrependimento. Houve remorso. O outro encontrou arrependimento. Você sabe que remorso, qual é a diferença de arrependimento, gente, e remorso? Sabe dizer ou não? Arrependimento é mudança. Arrependimento é metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de rota. Arrependeu, muda, acabou. E remorso? Chora, se lamenta, dói, mas daqui a pouco está fazendo de novo. Esse é o problema. Tem gente, não pode se confundir arrependimento com remorso. Tem algumas histórias na Bíblia, como Isaú, como Saul, que não encontraram, Deus não encontrou arrependimento, e sim remorso. E nada mudou, alterou o destino. Mas o arrependimento leva a pessoa, tanto é que Pedro, a partir daí, Pedro mudou. E o que Deus prometeu através de Pedro foi o que aconteceu. Você sabia que Pedro, a partir desse momento, a partir da ascensão de Jesus e a partir de ter recebido o Espírito Santo, você sabia que Pedro se tornou um homem tão poderoso, tão ousado, tão cheio do Espírito, que a sombra de Pedro passava, as pessoas se colocavam para que a sombra de Pedro passasse, porque a sombra de Pedro curava. Olha que coisa incrível. Pedro se tornou um homem tão cheio do poder, tão ousado, tão poderoso. Milagres, paralíticos, mortos, curados, ressuscitados. Legiões saíam, porque não terminou para ele. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Essa é uma mensagem de encorajamento para nós. De muito encorajamento. Esse é um portal que se abre para um novo tempo, para você recomeçar no Senhor. Eu fico pensando, esse é um domingo, né? O Espírito Santo nos presenteia com essa mensagem nesse domingo, nos encorajando a nos levantar. Então eu quero que você troque o seu nome, porque o Senhor está dizendo assim, ó. Diga aos discípulos, e no lugar de Pedro você vai pôr o seu nome. Diga aos discípulos fala o seu nome. Vou repetir. Diga aos discípulos é isso que Deus está falando hoje. E esse é um portal que se abre para um novo tempo, para uma nova estação, um recomeço. E sendo assim, deixe para trás os erros, os tropeços, esse passado horrível, e passe por esse portal, uma vez que o Senhor o salvou,
Ele te salvará. Sempre. Para de remoer os erros e passados errados, ou passos errados que você deu. Deus está dizendo que você deve se levantar e ir ao encontro dele. Pedro, após aquele tropeço, tornou-se uma nova pessoa. Diga comigo, Pedro, após aquele tropeço, tornou-se uma nova pessoa. Como disse, Pedro negou Jesus com palavras, e muitos têm negado de diversas formas. Como ele agiu contra a própria consciência, não concordava com o que estavam fazendo, mas fez. Pedro levantou-se e seguiu, e foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele foi um homem de tanta unção. Como disse, doentes eram curados pela sua sombra. A Bíblia diz em Atos que um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Pedro, após toda essa situação e se levantar e voltar para o Senhor, se tornou um instrumento poderoso. E o rei Herodes começou a perseguir os cristãos, ordenando a execução de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava as pessoas, mandou prender a Pedro com a intenção de matá-lo depois da Páscoa. Pedro foi colocado sob forte vigilância, acorrentado entre soldados, vigiado por 4 escoltas. E mesmo nessa situação, aguardando sua provável execução, Pedro dormia tranquilamente na prisão, demonstrando uma confiança plena no Senhor. Lembre-se que na noite anterior à sua execução, um anjo do Senhor apareceu e o acordou, dizendo-lhe para levantar-se rapidamente. As correntes caíram de seus pulsos e o anjo o conduziu para fora, passando os guardas, os portões que se abriram milagrosamente. Hoje é um portal que se abre. Levante-se e passe por ele. Vá ao encontro do Senhor. Pedro passou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Viveu grandiosas e fascinantes experiências com o Senhor. Levante-se. Vá ao encontro do Senhor e seja tudo aquilo que Ele determinou para a sua vida, cumprindo com seu destino, e nunca mais volte a retroceder. Ser a mesma pessoa de antes, orgulhosa, cheio de si, ou que vive apenas mais uma religião. Abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo. Ele está chamando por cada um. Seja um instrumento nas mãos de Deus, como foi determinado para a sua vida. Sabe o que Deus está falando, gente? Não abra seus olhos. Você cometeu falhas, você cometeu erros, e hoje o diabo tem bombardeado a tua mente. Você fez coisas que não deveria ter feito, falado coisas que não deveria ter falado, cometeu erros, e agora o diabo bombardeia a tua mente. É como se o projeto grande de Deus com você e através de você terminou.
que você não é o mesmo, Deus não tem mais algo especial com você. E Deus está dizendo a você, aos seus discípulos e aos Pedros que está aqui nessa manhã: não acabou, não terminou. O projeto que Ele tem com você continua de pé. É um posicionamento. Ele quer que você tenha um posicionamento. Tome uma decisão aqui hoje. Pare de seguir o Senhor à distância. Se aproxime. Saia do meio que está. Ele quer um relacionamento de intimidade. Após Pedro se levantar e ter um relacionamento íntimo com o Senhor, Pedro se transformou em tudo aquilo que Deus o chamou para ser. Aquele homem poderoso, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade. Um homem que realizou coisas estrondosas para o reino. Porque até então era só um religioso. Mas você que errou, você que esfriou na fé, por conta de atitudes que aconteceram, situações que aconteceram, e a partir daí, a sua mente te condena, a sua mente te acusa. Você errou, você falhou. Deus não vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu fazer, aquilo que é o projeto dele para a tua vida. Hoje se abre um portal para novos começos. Hoje você tem a oportunidade de se levantar e dizer: Senhor, eu agarro essa chance, eu agarro essa oportunidade, e eu quero nascer de novo. Eu quero zerar minha vida e recomeçar diante do Senhor. Eu quero, Senhor. É manhã de começos e recomeços. Para muitos é começos, para outros é recomeços. Porque não terminou o que Deus tem com você. Não terminou o projeto que Deus tem com você. Não terminou a obra linda que Deus tem com você. Os planos que Ele tem com você não terminou. Mas Ele está te chamando para um compromisso de verdade. Ele está chamando para uma entrega de verdade. Ele está chamando para uma aliança de verdade. Ele está chamando para aquele tudo ou tudo. Chega, sai do meio do caminho. Sai do meio do caminho. Sai do meio do caminho e se lança de verdade. Eu quero uma aliança de verdade. Eu quero um compromisso de verdade. Porque o que eu tenho com você é grande. O que eu tenho com você é poderoso. E à distância você não vai conseguir. À distância você não vai conseguir. Você não tem estrutura. Você não vai ter unção suficiente. A quem muito é dado, muito será exigido. Então, esse portal se abre para você fazer aquela entrega. Esse portal se abre para você aceitar Jesus. Pedro era só um religioso. Ele só vivia uma religião, a religião judaica. E a religião ele descobriu que não podia salvá-lo. Ele viu que a religião era fria, vazia e não havia poder nela. O Senhor está dizendo nessa manhã: diga aos meus discípulos e a Pedro: Pedro é você. Pedro é o seu nome. Eu estou indo adiante, como havia dito. Eu estou indo na frente, porque os planos continuam. A obra que eu tenho com você. Imagine para Pedro que achou que tinha terminado para ele. Imagine para Pedro, o Senhor fala o nome dele. Imagine Pedro que achou que tinha acabado tudo, aquele espaço de fé. Ele largar tudo e seguir Jesus. Ele passar 3 anos com Jesus. Senhor, fazer promessas tão grandes para ele. Certamente foi um renovo. Não acabou. Não acabou.
E o Senhor está dizendo o mesmo para muitos de vocês: não acabou. Não acabou. Não acabou. Mas eu quero uma entrega de verdade. Não acabou. Você tem um recomeço hoje. É para se levantar. É para se levantar. É para se levantar. Talvez muitos de vocês achou que vivia uma fé, achou que tinha uma estrutura espiritual, mas descobriu que não. Tem negado em coisas pequenas. Em cima dessas pequenas situações, o diabo tem te roubado a autoridade, tem te roubado a confiança, tem te roubado a ousadia, está roubando o propósito grande que Deus tem com você. Mas não terminou. Não terminou. Você pode tomar aquela decisão: não, eu vou zerar minha vida aqui, eu vou aceitar Jesus. Eu quero esse recomeço. Eu quero esse recomeço. O Senhor está falando o seu nome. Aqueles que agarram essa oportunidade, que sente que o Espírito Santo está falando com você, vem aqui diante do altar. Vem e diga: Senhor, eu sou esse Pedro. Eu sou esse Pedro que eu estou me posicionando hoje. Eu estou agarrando esse portal, estou passando por esse portal de começo e recomeço. Eu quero aceitar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero aceitar o Senhor com toda a minha alma. Eu quero me levantar. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida esse propósito lindo, grande, glorioso. Não quero mais errar. Chega aqui diante do altar. Viver na ilusão. Chega aqui diante do altar e rasga o teu coração. Quero recomeçar. Ter um novo coração. E nada vai mudar a minha decisão. Me entrego em teu altar. Eu estou em tuas mãos. Não quero mais errar. Viver na ilusão. Quero recomeçar. Deixa eu só falar uma coisa. Não abre seus olhos. Você sabe, eu sinto te falar isso, e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Às vezes eu percebo que existem pessoas que, às vezes quando Deus fala e chama ela para algo, tem gente que tem mais a preocupação o que as pessoas vão ver e vão pensar a seu respeito do que o próprio chamado do Senhor. E às vezes tem gente que diz assim, tenta se convencer dizendo assim: não, eu faço daqui mesmo do meu coração. E você não sabe que a própria atitude de você romper e parar de se preocupar com a sua imagem, parar de se preocupar com o que os outros vão pensar a teu respeito, porque isso é uma desgraça na sua vida, isso é uma devastação na sua vida. Isso mostra que você ainda é uma pessoa extremamente orgulhosa, tem muito orgulho dentro de si, que está mais preocupado com a sua imagem perante as pessoas do que com o que Deus fala, pensa, ou o que Deus está te chamando para fazer. Isso é o que impede muita gente de romper. Você nunca pode se esquecer que Naamã, que era um orgulhoso, achou que ele poderia ser curado em qualquer rio de Damasco. Mas o Senhor disse: não, é no Jordão. Realmente, se Deus quisesse curar, poderia curá-lo em qualquer rio da Síria. Mas o Senhor não permitiu, porque ele tinha que ser ali, no Rio Jordão, que não era um rio limpo, que não era um rio cristalino,
para que ele rompesse e vencesse com o orgulho que ele carregava dentro dele, porque a causa da lepra na vida dele era o orgulho. Então, às vezes, existe algo na vida de muitas pessoas que trava, porque é uma necessidade doentia, às vezes de aprovação, outros medo da rejeição, outros medo do que as pessoas vão olhar, vão pensar. E é justamente isso. É justamente isso que tem travado a vida de tantos. O portal está aberto. O portal para começo e recomeço. Se tiver alguém ainda, você sabe que muitos nas suas atitudes têm negado e está roubando a sua autoridade, a sua ousadia e impedido as promessas se cumprir na sua vida. Está na hora de se jogar. Está na hora. Só a decisão de você sair e vir já é um rompimento que acontece. Já é um rompimento. E o Senhor está vendo o seu coração. Você não está aqui para poder se esconder ou aparecer. Mas muitos sabem. Eu estou falando porque Deus fala no meu espírito. Deus fala no meu espírito. Tem muitos. O recomeço está aqui para você. Deus tem tantas coisas, tantos projetos com você. Tantos projetos. Tantos projetos com você. Tantos planos com você e não acabou. Ele está dizendo para você que não terminou. Não terminou. Isso. Isso. Chega aqui, rasga o teu coração. Rasga o teu coração, que esse é o amor do Senhor por você. Esse é o amor dele por você. Esse é o amor dele dizendo: não acabou com você, não terminou. Não terminou. Eu estou falando o teu nome hoje. Eu estou falando com você hoje. Você errou, você me negou. Você me negou muitas vezes, você cometeu erros. Mas eu estou aqui, não terminou com você. Eu estou aqui para dizer: não. Estou te dando nova chance. Estou te dando nova chance. Zera a sua vida aqui. Diga: Senhor, eu quero zerar a minha vida aqui hoje. Eu quero zerar a minha vida aqui hoje. Eu quero passar por esse portal do recomeço. Eu quero sair daqui para ser essa pessoa poderosa que o Senhor me chamou para ser. Eu quero sair daqui para ser esse Pedro renovado, esse Pedro cheio do Espírito, esse Pedro ousado, esse Pedro corajoso, esse Pedro tomado pelo teu Espírito. Eu quero sair daqui para ser esse homem poderoso, essa mulher poderosa que o Senhor me chamou. Eu quero sair daqui para viver uma fé viva e não uma religião. Eu não saí, meu Pai, da antiga religião para estar aqui e viver mais uma religião. Eu quero sair daqui para ser este homem, esta mulher. Diga a ele que foi para isso que ele te chamou. Diga a ele. Diga: eu estou saindo daqui hoje. Ah, meu santo e poderoso Deus, olha quantos Pedros aqui, Senhor. Olha quantos Pedros aqui. Ah, meu Deus, nós nos fazemos, Senhor, que lindo o teu amor. Eu imagino, Senhor, eu imagino que sensação de destruição que entrou no coração de Pedro.
Pensar que tudo tinha terminado para ele. Pensar que o plano grande, os projetos grandes que o Senhor tinha com ele tinha terminado. E não terminou. Foi só o começo. Foi só o começo. Foi só um começo de algo grande. Foi só o começo de algo poderoso, glorioso. Foi só o começo. Os Pedros que estão aqui, Deus está dizendo para você: não, é só o começo, meu filho. É só o começo, é só o começo. Larga a religião, larga a religiosidade. Larga, é só o começo. Vai, fala, coloque em mim um coração novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero teu Espírito na minha vida. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar. Deus está te levantando hoje. Deus está te levantando para esse novo começo. Deus está te levantando para um recomeço. Deus está te levantando para cumprir com o propósito que Ele tem na tua vida e através da tua vida. Ele está te levantando. Ele está te levantando. Aleluia. Chega de ilusão. Chega. Quero recomeçar. Chega. Ter um novo coração e nada. Faz aquela oração com a sua alma. Senhor, me dê um coração novo. Me dê um coração renovado. Me entrego em teu. Me dê um coração. Eu estou em tua. Um coração que te agrada, Senhor. Não quero mais errar. Deixa eu orar por você. O Senhor está aqui. Os Pedros. Está aqui diante desse altar os Pedros. Os Pedros que assumem. Muitas vezes eu falhei, eu errei, eu neguei. Eu não assumi o que deveria ter assumido. Está aqui os Pedros que diz: eu não sou perfeito. Eu não compactuo com os meus erros. Eu não compactuo com as minhas escolhas erradas. Mas eu te amo, Senhor. E eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Aqui estão eles. Entra nos corações agora. Porque essa é manhã de recomeço, Senhor. Essa é manhã de recomeço para a vida deles. Através do anjo o Senhor disse: eu estou indo na frente. Diga aos discípulos e a Pedro que eu estou indo. Estou indo preparar tudo. Eu estou indo na frente deles. E o Senhor está indo na frente. Que levante-se aqui hoje, nessa manhã, Pedros cheios do teu Espírito. Pedros ousados, corajosos, determinados. Pedros que estremeça céus e inferno. Pedros que confesse o Senhor diante dos homens, que não negue o Senhor diante dos homens. Pedros que o Senhor cura, liberta, transforma, renova através da vida deles. Pedros que o Senhor cumpre com um propósito gigantesco, grandioso, glorioso que o Senhor tem com ele e através deles. Pedros que é uma pedra. Em cima dessa pedra o Senhor edificará a sua igreja. Aliás, o Senhor edificou, mas aqui estão os Pedros, as pedras que o Senhor edifica a igreja dos dias atuais. Os Pedros que o Senhor entrega as chaves do reino. Aqui estão os Pedros que Deus está entregando chaves
Elas abrem portas. muda, Entrega, Senhor. restaura, Entrega, Senhor. com seu bar. Entrega, Senhor. Seja fortalecido aqui diante desse altar. Muda, muda, me restaura. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ó, Pedro errou, Pedro falhou, Pedro negou. Mas Pedro se levantou. Eu disse essa semana que nós temos 3 meses, agora é menos, de 3 meses para terminar o ano. 3 meses é muito tempo para mudar muitas coisas, você sabe disso, não sabe? Sabe ou não sabe? 3 meses é muito tempo para mudar muitas coisas. A gente pode mudar tudo. Pega esses 3 meses. Deixa eu falar uma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Quarta-feira, o Espírito Santo falou conosco sobre o paralítico do tanque de Betesda. Betesda significa o quê? Diga assim, casa da misericórdia. Lugar da misericórdia. Betesda tinha 5 entradas. 5 entradas é 5 oportunidades. Certo? O anjo, ele de tempos em tempos, ele chegava e movia as águas de Betesda. O primeiro que se lançasse era curado de qualquer situação, qualquer enfermidade. Qualquer. O primeiro que se jogasse. O primeiro que se... Casa da Misericórdia, lugar da misericórdia, 38 anos um homem esteve ali, no lugar da misericórdia, na casa da misericórdia, vendo em 38 anos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas continuamente, vidas sendo transformadas, mas ele permaneceu ali há 38 anos e nada mudou. Aí Jesus chega para ele e falou assim: você quer mesmo ser curado? A pergunta foi: você quer ser curado? Mas Jesus, é como se ele estivesse perguntando assim: você realmente quer ser curado? Senhor, mas eu não tenho ninguém que me ajude. O Senhor não perguntou isso. Ele não perguntou. Ele perguntou: você quer ser curado? Aí a gente olha e diz assim: que dó, mas o cara estava paralítico. Não, o próprio texto mostra que ele não era paralítico. Um erro que ele cometeu, o pecado o deixou naquele estado. Porque depois Jesus encontra ele no templo e diz assim para ele: você está curado. Você está liberto. Não peques mais para que não lhe aconteça algo. Então o que Jesus estava mostrando? O pecado te deixou nesse estado. E você ficou 38 anos nesse estado. Então não peque mais, para que não aconteça algo pior. Só que o ponto que eu quero dizer a você é o seguinte: 38 anos com 5 entradas no lugar da misericórdia, você acha que esse homem não tinha que ter se jogado? O anjo estava movendo, agitando as águas no templo continuamente. Eu disse, às vezes tem gente que olha, observa, fala: nossa, que bacana,
olha o testemunho daquele, olha o que aconteceu naquele. E muitos não se jogam. Muitos não se jogam. Não se joga no mover. Não se joga no havia um mover, um movimento das águas. Quando você não se joga, você vai ver um sair, o outro sair curado, o outro sair, e por falta de você se jogar, você continua do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Eu estou movimentando as águas. Eu disse que dentro desses 3 meses, tem tudo para acontecer uma reviravolta. 3 meses tem tudo para acontecer um rebuliço, a gente alcançar os céus, mover os céus, de forma, nós estamos no lugar da misericórdia. Então pega esses 3 meses para se jogar. Esses 3 meses para se lançar e dizer, não, eu tenho 3 meses para mudar tudo. É como diz, a gente muda qualquer coisa. Em 3 meses você muda a sua vida espiritual. Em 3 meses você adquire conhecimento. Quantos livros você não consegue ler em 3 meses? Quantas coisas você não consegue fazer em 3 meses? Quem está com a saúde debilitada, o quanto a gente não consegue emagrecer em 3 meses? O quanto a gente não consegue evoluir em 3 meses? Consegue ou não consegue? Sim ou não? 3 meses dá para fazer uma revolução. Mas a gente tem que se lançar. Vou me aproximar de Deus, vou buscar a Deus, vou começar o meu dia louvando, adorando, eu vou buscar o meu dia atraindo a presença do Senhor. Eu quero ter experiências com Deus nesses 3 meses. Eu quero fechar esse ano de forma assim extraordinária. Hoje está aqui, ó, Deus falando conosco. É um portal de oportunidade. Está falando, Pedro, inclusive para nós aqui, ó, teu ano não acabou não. Tenho muito para fazer. E eu quero te preparar, te estruturar, porque além de você terminar esse ano completamente diferente de como você está hoje, muito mais abençoado, eu quero te preparar para você entrar em 2025 explodindo. A gente fez um alicerce, não é verdade? Quero te preparar, porque quando virar o ano não vai ser do mesmo jeito, não. Nós já vamos entrar com um alicerce pronto para arrebentar. Quem está entendendo? Às vezes a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando, falando, não, o ano terminou, não tem mais nada, depois eu corro atrás. Não, vamos agora. Eu vou falar para você, eu com a minha família, porque a palavra vem para mim também. Eu tenho um monte de coisa que eu comecei agora. Tem um monte de coisa que eu vou começar essa semana agora. Essa semana, inclusive várias coisas, não é só espiritual não, cursos que eu quero fazer, que é um desafio para mim. Porque eu não vou esperar o ano que vem, falar o ano que vem eu começo cheio de projetos novos, cheio de sonhos novos. Não, eu posso começar agora. Quando entrar o ano que vem, até porque a gente sabe que, diga comigo, o ano novo sou eu. Não é verdade? O ano novo somos nós. Não tem ano novo para quem continua velho. Não é verdade? Tem ano novo para um espírito novo, para uma fé nova. Então eu posso começar o meu ano novo agora. Quando virar o ano, eu só mudou de data. Só vou dar sequência e intensificar aquilo que eu já comecei. Me preparando para coisas maiores. Quem entendeu? As águas estão sendo movidas. Você vai molhar o pezinho ou vai se jogar? Se jogar. Se joga no Espírito. Vamos atrair a presença de Deus. Eu já todos vocês estão me mandando hinos. Eu estou acrescentando na playlist para você começar o dia adorando, atraindo a presença. Ora o Pai Nosso. Vamos buscar como nunca. É um intensivão para a gente fechar esse ano com chave de ouro e entrar em 2025 explodindo. Feche seus olhos. Diga, Senhor Jesus, eu zero a minha vida aqui hoje. Eu passo por esse portal. Obrigado pela nova oportunidade. Porque eu sei que não acabou.
é apenas o começo de um novo tempo, de uma nova estação de bênçãos para a minha vida. Diga: Senhor Jesus, mais uma vez, aqui diante desse altar, eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, Tu és o Senhor da minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, e eu o confessarei diante de Deus e diante dos homens, que Tu és o meu Senhor. Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não fala nada. Senhor Jesus, está aqui. É o Teu povo, é a Tua igreja. É os Pedros, que o Senhor tem um propósito lindo com eles. Incrível. Fortalece eles. Que eles se levantem aqui. E que todo pensamento, todo sentimento, toda acusação, ela cai por terra aqui hoje. Toda espírito de condenação cai por terra aqui hoje. E ela sai daqui para viver um novo tempo. Um novo tempo de bênção e cumprir com o propósito que o Senhor tem com ela e através da vida dela. Seja fortalecido, seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego todos nas Tuas mãos. E desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. E pode voltar para o teu lugar abençoado em nome de Jesus.